Melhor atuação do Ceará na temporada, Thiago Minhoca. Então, eu tenho 2 jogos aí para tentar desempatar. Curiosamente, nenhum dos jogos foi vitória do Ceará. Um foi um empate contra o Fortaleza, fez um ótimo primeiro tempo. E ainda teve forças para buscar um empate no final, depois de ter tomado a virada. O Ceará não soube lidar ali com um jogador a menos, o Fortaleza soube lidar melhor. E o segundo é o jogo do Bahia? O outro seria o jogo do Bahia. Porque mas você tá certo, viu, Minhoca? Foi o jogo onde eu senti o Ceará. O Ceará realmente fez um jogo. E é que tá, né? Ali era um acumulado já de resultados que o Ceará já não conseguia. Aquela derrota para o Bahia, que foi a primeira derrota do ano. Aliás, foi a única derrota do ano do Ceará, né? Foi uma partida onde o Ceará teve totais condições, né? Perdeu inúmeras chances claras de gol, assim. Aconteceu isso em outros jogos também. Mas era um jogo considerado muito difícil, né? O Bahia conseguiu empatar, virar o jogo, o Ceará teve a chance do empate. Então, em termos de produção, em termos daquilo que o Ceará, eu acho que tem de qualidade, né? Assim, em termos de algumas peças, para mim foi o jogo mais, acho, determinante, sabe? Você colocou aí o 3-3, na verdade eu vou colocar o do Bahia. Tô falando mais da performance, né? A melhor atuação. Minhoca, Talvez... bicho, esse Minhoca. Não, pô. Poderia ser qualquer um dos dois, mas é porque eu acho que você tem liberdade, você tem liberdade. Eu lembro de ter elogiado mais o Ceará mesmo nessa derrota contra o Bahia. O clássico, por exemplo, eu falei, pô, em 13 minutos você pode, beleza, tá com um jogador a menos, assim também como Fortaleza, mas em 13 minutos tomar 3 gols, eu achei ali uma... E eu critiquei muito mais o Mancini, eu critiquei as trocas do Mancini no jogo contra o Fortaleza, eu critiquei mais do que as trocas contra o Bahia. A do Bahia eu só não gostei da entrada de Rafael Ramos no final, que para mim foi o principal erro dele. As outras eu não achei errado, não. Aí Oi. Me perdoe, mas só um registro, porque o time tem 6 empates, tem mais empates do que vitórias, mas tem 5 vitórias e o melhor resultado foi a única derrota da temporada. Foi, pô. Foi o desafio mais... Só como curiosidade. Porque foi o desafio maior. Hoje a melhor equipe do Nordeste é o Bahia, né? O Bahia, para mim, fez um jogo bom. E o Ceará, para mim, eu acho que merecia até ter um resultado melhor. Assim, no empate. Coloca aquele 1D ali, um verde musgo. Merece. Isso me lembra o Santos em 2016, que por um tempo grande, quando era Martelotti o técnico, todo mundo dizia que o melhor jogo do time foi uma derrota pro Bahia. Porque se eu colocasse aqui a goleada sobre o Atlético Cearense, a goleada sobre o Calcaia, os dois foram rebaixados do Cearense, entendeu? Aí você tem ali a vitória sobre a Juazeirense, era com time reserva. Não, é isso mesmo. Eu acho que a gente tá só fazendo render os minutos pro corte, meu. Mas a abordagem de Atos foi loucura falar um negócio desse, né? O time tem uma derrota na temporada, e foi sua melhor atuação. Né? Muita coisa. Algo, como é que se dizem? Algo errado não tá certo, algo certo. Tem um. Algo certo não está errado. Algo de certo não está errado. É uma coisa, uma frase mais ou menos como essa. Mas eu entendo perfeitamente também se algum torcedor imaginar que foi o 3-3 com Fortaleza, até porque foi também um jogo de muitas nuances, né? Muitas reviravoltas durante o jogo e tal. Mas enfim, eu vou ficar com a Ceará e Bahia. Eu gostei mais da atuação. Para mim, o Ceará poderia até ter vencido esse jogo. A pior atuação aí é um jogo logo depois. Você quer falar alguma coisa? Não, pode dizer. Que aí é o jogo do ABC, né? É inadmissível aquele jogo. Assim, em qualquer cenário. Aquele empate, aí, assim, a derrota para o Bahia, ela não é tão grave. O que foi grave nesse período foi o empate contra o ABC. O ABC não mandou nem totalmente o time principal. Estava muito mais preocupado com a final do Potiguar. O Ceará abre 2-0 no começo do segundo tempo. Ele abre 2-0. E ele consegue, num jogo que o ABC pouco atacava, toma 2 gols e não teve. E aí foi outro jogo onde o Ceará perdeu inúmeras chances, acho que até mais inacreditáveis. Assim, esse foi o jogo que eu considero mais inadmissível do Ceará na temporada. Esse jogo do ABC é o que eu... Por exemplo, se você bota 2 pontos hoje para o Ceará estaria com a turma dos 8 pontos lá, na disputa. Exatamente.
mesmo com a tabela difícil, né, e tudo mais, né, o clássico vai ter mais 2 jogos bem acessíveis para essa reta final. Então o Ceará perdeu uma boa chance, acho que até de garantir ali a segunda colocação, e aí, com assim, já escolhas que o Ceará fez, né, mas teve um empate contra o Altos, né, também um jogo que o Ceará jogou mal pra caramba e tal. Então, esse contra o ABC, jogo, né? o Altos jogou muito bem, o Ceará jogou muito mal aquele jogo contra o Altos. Agora, esse do ABC, o ABC tava aos frangalhos, mal pra caramba, perdeu ainda a final do estadual, nem tá tão bem assim no Campeonato Potiguar. Para mim, esse do ABC é inadmissível. Alguns pontos aqui que eu tinha apresentado do Ceará sem trazer os números, né? Então, 58% de aproveitamento em 12 jogos. Time que menos jogou dos 6 aqui, tá? 5 vitórias, 6 empates e 1 derrota, tá? Esse menos jogou é porque não disputou a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense é um campeonato bem mais curto, né? A primeira fase. É apenas o 7º colocado do Grupo A da Copa do Nordeste. Está na terceira fase da Copa do Brasil, mas está pelo título da Copa do Nordeste ano passado. Já espera, né, o sorteio. E é finalista do seu campeonato estadual, tá? E outro ponto, Moitão 39, ele diz a frase corretamente, que eu queria dizer: algo de errado não está certo. Thiago Minhoca, avaliação de Wagner Mancini, que vai aí seguindo no comando do Ceará de forma bem mediana, eu diria, Minhoca. Ele não é uma unanimidade, né, na torcida. No sábado, que eu estava no Castelão, quando faz o anúncio, jogadores titulares, né, 1 a 1, quando anunciou Mancini, uma leve vaia, assim, sabe? Não era uma vaia, mas tem gente insatisfeita e tal. Acho um exagero também. Acho que o trabalho do Mancini é difícil começar praticamente um time todo do zero, né, e tal. Claro que ele já podia estar rendendo mais, algumas escolhas de jogos que ele foi mal. Eu colocaria... Porque eu não tenho esse ranço com o Mancini, certo? Eu acho que ele ainda é o treinador ideal para o Ceará. Eu vou colocar ali 55%. 55%. Porque eu acho que, só para terminar essa análise do Mancini, acho que ele insistiu demais com alguns jogadores que não estavam rendendo, sabe, assim como é o caso do Castro, Recalde, demorou até tirar esses jogadores, deu muita sequência para jogador que estava mal, assim, em alguns momentos. A ideia inicial de time dele eu não gostei também muito, mas ele conseguiu calar muita gente, assim, não é nem calar, né, acho que ele conseguiu demonstrar que era capaz de, por exemplo, o Ailon não era bem esperado como ser o centroavante da equipe, e Ailon rendeu muito com ele nessa função. Então ele manteve, assim, algumas convicções que Lourenço, por exemplo, né, um jogador que hoje está nas graças da torcida. Então acho que o Mancini tem seus méritos e tem seus defeitos, não consegue também nenhuma prevalência. Eu acho que é um pouco do termômetro do torcedor hoje. Isso. Eu teria colocado bem no meio mesmo, sabe, Minhoca, onde ele estava, mas você colocou aí um pouquinho de uma visão mais positiva do trabalho de Mancini. Você citou Ailon, né, que para mim é um dos destaques do Ceará na temporada. Sim. Não sei se está entre os seus 3, mas hora de escolher os 3 melhores jogadores. Eu, para mim, acho um dos melhores jogadores hoje atuando no Nordeste, junto ao lado de Tassiano, do Bahia. Eric Pulga tem jogado uma barbaridade. E, se você olha esse aproveitamento baixo do Ceará, eu não sei se o Pulga não estivesse resolvendo muitos jogos, se o Ceará não estaria com um aproveitamento pior, né? Porque é impressionante o que ele tem jogado, assim. Tem jogado muito, muito mesmo. É um jogador que, quando domina uma bola, já consegue partir para o ataque. Tem feito grandes atuações. É, para mim, o melhor jogador hoje aqui do Estado Fácil. O segundo aí é onde entra o Ailon. O Ailon, ele realmente me surpreendeu nessa função. Acho até que o ideal hoje para ele é como ele jogou o último jogo, jogando mais aberto. Ele tem uma qualidade de passe muito boa e ele tem uma finalização também muito boa. Né? Depois da saída do Barleta, acho que o Ceará precisa ter esse outro jogador que joga pelo lado, que também consiga fazer gols, já que Janderson não é assim, Saulo em uma fase, apesar de ter feito um gol, mas foi anulado, né, o gol dele. Mas o Ailon eu coloco como segundo aí, o que mais me surpreendeu. Esse terceiro aí teriam vários nomes.
O Lourenço talvez fosse esse terceiro, mas eu não vou colocar porque o Lourenço teve um período de fora da equipe, né? Ele atuou pouco. Mas daqui a uma semana eu estaria colocando o Lourenço. Mas eu vou dar essa terceira posição para o Matheus Bahia, que aí esse lado esquerdo do Ceará, que é muito forte, né, com o Eric Puga, o Bahia ajuda muito nesse ataque, né? O setor ofensivo do Ceará, né, é um ponto positivo, né? O que pesa contra o Ceará, às vezes, é o setor defensivo. E para mim, o Matheus Bahia foi uma ótima aquisição, né? O Ceará trouxe de empréstimo e está sendo esse lado esquerdo do Ceará, está muito forte, mas tem alguns jogadores aí que poderiam ser citados, né? Como o próprio Richardson melhorou muito, mas só agora que ele foi aproveitado, né? Que o Mancini entendeu. É outro que também merece só uma menção aí, mas está jogando muito também o Richardson. Minhoca, existia uma demanda da torcida minha, de Léo, sua já citou também, pela ida de Facundo Castro para o banco, né, para sair do time titular. Isso já aconteceu. Existe o próximo da fila? Aconteceu mais ou menos, porque assim, o Castro ele não estava à disposição no sábado. E aí, eu acho que ia acontecer, certo? Eu acho que ia acontecer. Mas o Castro seria, se não mais como ele, enfim, hoje não vai nem jogar o clássico da quarta-feira. O meu nome hoje, que aí é o que do time que jogou e que vem jogando, e na cabeça do Mancini, ele é um titular, eu tiraria o Ramon da defesa. Eu acho que o David Ricardo demonstra dentro de campo, para mim, hoje seria, e aí já colocando, merece já mais chance. De baixo, né? Porque assim, não é nem que ele recebeu várias chances, porque teve um momento que o Matheus Filho ficou afastado, suspenso, Ramon ficou machucado. Mas é isso mesmo, vai virar titular. Ele merece ser o titular hoje no lugar, para mim, de Ramon. É um jogador que merece muito. Os outros, basicamente, ganharam a titularidade agora, né? Foi no caso do Barceló e o Lourenço, que mereciam muito. Mugni pode ser um jogador. Mugni começou mal no Ceará. Aí teve um momento de uma lesão, e aí começou a entrar muito bem nas últimas partidas, tem dado um equilíbrio, até mesmo porque Castilho começou a oscilar de novo. Mas para mim, hoje mesmo assim, da ideia do Mancini, do time que jogou no sábado, eu faria essa troca. Ramon pelo David Ricardo, seria essa minha troca. E onde é preciso ter reforços aí para o início da Série B, com alguma urgência, meu? Eu tinha uma que muita gente falava e tal, eu tinha uma que era mais um jogador aberto, assim, sabe? Porque na característica da velocidade do drible. Porque hoje tem essa dependência de Eric Puga. Do lado direito você tem um Ailton, que não é bem um jogador aberto, né, de velocidade e tal. Mas isso para uma Série B, eu acho que vai necessitar muito isso. Mas teve algo que agravou mais a situação, né? Que tomou a frente. Pode colocar aí também esse jogador que joga aberto, mas goleiro. Porque teve a lesão de Fernando Miguel. Saiu no último jogo, lesionado. O Richard, que costuma se lesionar bastante, agora só tem Bruno, aquele mesmo, ex-náutico, né? E Bruno começou até bem no Ceará, mas depois daquele 4-1 para o Novo Horizontino, que se desentendeu com o Mancini. Quer dizer, não tem a confiança de Mancini, né? Exato. E o outro é o goleiro da base, o César, né? Assim, para essa reta final, dizem até que pode ser que Richard consiga voltar, mas se torna urgente mesmo trazer um goleiro, né? Depois da lesão de Fernando Miguel, muita gente já comentava, mas agora mais ainda porque Richard nunca é uma garantia de que vai terminar a temporada, porque ele se lesiona com muita frequência. Você precisa ter um outro goleiro para brigar mesmo pela titularidade. Porque Bruno, isso daqui a uns 10 aninhos no Náutico, hein? Quem acha? Não passa com Richard daqui a uns 10 aninhos no Náutico. Veja, Richard, ele se lesiona muito, Minhoca. Não só de verdade, né? De mentira. Não, de verdade mesmo. De verdade. É porque às vezes ele faz a cera lá. Né? Não, ele é especialista absoluto. Não, ali acabou com aquele jogo ali. O Náutico indo para cima do Ceará e o cara cortava ali todo o ritmo do jogo. Pelo amor de Deus. Ele não pode passar a marcha também, não. Ele foi disputar o Campeonato Pernambucano, não tomou nenhum gol, não. Aí eu me errei aí. Thiago Minhoca, o Ceará, nesse momento, vive um caos, está abaixo do esperado ou está como esperado? Acima, naturalmente, não está.
aí não entra só a questão do campo, certo? O Ceará, nesse momento, vive um problema seríssimo internamente. O que estourou esse ano dos problemas que o Ceará causou de 2023 que estão refletindo em 2024 é um caos internamente, de problema estourando, de você perder o Barleta, podendo ainda ter que pagar o valor para o São Bernardo. É muito grave, na verdade, o que o Ceará acabou se colocando para essa situação. E aí esse efeito Barleta gerou os problemas vindo depois, né? Zé Roberto, Kaique, a Andressa, jogadora do feminino. O Ceará teve que desistir do feminino A2, assim. Então, eu acho muito grave as coisas internas que o Ceará passa. A parte de futebol, o departamento de futebol hoje é o que está tentando aliviar essa situação do Ceará, né? Eu acho que até a montagem do elenco está um pouco coerente, não dá para dizer também que está maravilhoso, mas eu gostei da montagem do elenco do Ceará, pelo menos para esse início, né? Tem algumas lacunas, mas o que eu acho que pesa muito contra o Ceará é essa instabilidade. Como é que o Ceará vai conseguir honrar, por exemplo, se por acaso atrasar um mês de salário para os jogadores atuais? Como os jogadores vão responder? Entendeu? Então, assim, para mim gera uma grande incerteza esse Ceará, o daqui para frente, para esse momento que, certamente, quando sai uma notícia, os jogadores que fazem parte hoje do elenco ficam se perguntando, tipo, pô, pode ser eu, né? Daqui a alguns meses. Então, essa incerteza dos problemas financeiros que o Ceará está atravessando e de coisas que estão acontecendo, né? E até a votação do estatuto, né? A mudança do estatuto, e por alguns votos não aconteceu essa situação, cada vez mais vai gerando essa certeza. Toda vez que a bola para, que o Ceará não está jogando, é praticamente só notícia negativa que está aparecendo pro lado do Ceará. Então tem esse lado positivo, né? Que é o futebol está conseguindo, e é positivo assim, né? Que o aproveitamento nem é tão bom assim, mas é o que está conseguindo aliviar um pouco essa pressão que poderia estar bem maior. Então eu acho que está entre o abaixo e um pouco aí para o caótico. Porque esse positivo, viu, Minhoca? Esse positivo, eu diria que ele é basicamente por conta dos 2 jogos que você citou. Porque eles evitaram a impressão geral de que o Ceará está muito mal, porque ele enfrentou 2 times de Série A de melhor qualidade, ele foi bem nos 2 jogos. Sim. Isso, para mim, neutralizou o que a gente está vendo na tela. Um aproveitamento baixo, uma 7ª colocação na Copa do Nordeste, tá? Então, para mim, o Ceará está ali, muito próximo, não sei se eu vou por ali mesmo, entre o caos e o muito abaixo do esperado. E tem um outro detalhe também, né, que aí já para o pessoal opinar também, que foi uma escolha que eu achei equivocada de focar muito no Campeonato Cearense. Eu entendo que há um incômodo, mas, e olha que assim, a estratégia acabou dando certo, porque o time considerado não titular foi até essa o que mais ajudou Mancini. Ajudou Mancini, pô. Subiu o Castilho, porque subiu o se Richard não Barcelona. faz a grande atuação que faz, a Juazeirense até teve chance de dedicar em jogos mais fáceis. Então, se não tem assim, a grande atuação do Richard nos aflitos, se não tem a defesa que ele faz também contra a Juazeirense no final, o Ceará poderia já chegar nessas 3 rodadas finais já dando adeus, né, para essa situação. O que, assim, aquela coisa, naquilo que focou no Campeonato Cearense, conseguiu, mas também todo mundo já colocava o Ceará como um finalista, né? Aí seria o caos completo. Né? Seria o caos completo se não tivesse chegado na final, né? Aí os nomes Manjadinho e Galeto são 2 nomes espetaculares. Arthur, posiciona esse Ceará. Eu coloco um pouquinho mais na frente que Minhoca, porque eu não tinha muita expectativa já com o Ceará. Então, tá abaixo, mas eu não acho que tá tão abaixo. Pode ser ali onde você colocou, Fred. Certo. Perdi o Ceará aqui de vista. Vamos lá. Eu não sei porque que tu botou o meu muito para a esquerda. O meu é um pouquinho entre. É o caos e o abaixo, na verdade, mesmo. Só para deixar claro. Não é tão negativo, não. Assim. Tá bom, meu. Tá bom. Chora, não. Só para dizer, é entre caos e abaixo. É porque eu achei que você foi mais pro caos.
Não, é porque Copo meio cheio. eu pontuei. É porque a gente falou muito do futebol, né? Dos outros times, né? Eu acho que essa questão interna do Ceará é o que pesa. Acho que nem o Não, Náutico está passando por me uma situação convenceu, tão eu acho que é isso mesmo. Não, e a É isso Copa do mesmo. Nordeste tá muito mal, né? Muito mal, muito mal. Eu tô Assim, falando, no para caso- mim, Caramba, é o pior É, de todos. É porque o cenário administrativo do Ceará não tem como ser ignorado, não. a maior loucura desse debate todo, que Atos sublinhou, mas é que a maior loucura é essa, é que os dois jogos que dão um norte de esperança para o Ceará é o empate com o Fortaleza e a derrota para o Bahia. Porque ele foi competitivo no nível acima, foi bem competitivo no nível acima. Isso abre um horizonte. Vamos lá, Cássio. Caos total. Thiago Minhoca, eu estou com o Thiago Minhoca nessa. Porque a quantidade de problemas Minhoca vai fora, dizer de novo não agora. houve nenhuma movimentação, grande movimentação, para dar uma segurança de que aquilo vai parar. A impressão que dá é que está no limite de que, até como o Minhoca falou um pouco, de que se rolar um atrasozinho, vira um rastro de pólvora aí. Então, assim, nesse momento, o Ceará é difícil de avaliar porque está problemático e, tipo, ó, chegaram as contas, chegou o depósito, chegou tudo, deu uma clareada. Não, simplesmente de ter o discurso, a promessa de pagar, uma dificuldade danada até o dia de Floresta, acho que de Floresta. E nesse cenário, vendo de fora, não parece que o Ceará tenha tido essa transformação, ou seja, ele está no limite para ter outro caso desse. A impressão de possível rescisão indireta, de algum atraso, de alguma gravidade que talvez, se o time está no limite para não sofrer com isso, pode esse limite ser extrapolado. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas sobre como realmente está esse estágio em que o Ceará está. Na esse beira do do Floresta, caos, como Samuel Lima lembra. esse do Floresta foi até. Porque assim, o Bahia pagou ao Ceará, pelo Marcos Vitor, o zagueiro. E era só repassar o dinheiro. O Ceará não repassou e parcelou, e aí negociou e não pagou a parcela. Aí o Floresta, pô, eu vou bloquear suas contas. Aí, ou seja, chegar nesse ponto, entendeu? Eu acho muito grave algo desse tipo, assim. Então é muito instável isso. Atos, últimas palavras da noite. Eu vou colocar aí mais pro abaixo do que quem é FF? Eu, pô. Fred Figueiredo. Porque Yeah. tem um FF muito famoso no Náutico, então Quando se você bota para ir mais rápido para frente, né? Não tinha ali na fita cassete? FF. Fernando Fernandes ainda é maior que Fred Figueiredo, pelo menos na bolha do Náutico. Eu coloco mais aí, porque assim, dos 6 clubes que a gente analisou, a perspectiva que eu tinha era mais baixa com o Ceará. Até porque muito do cenário caótico aí da administração do Ceará, que foi ressaltado, já estava dando os indícios que ia para isso mesmo, sabe? E o Ceará, o ano que o Ceará fez, o Ceará conseguiu a proeza de fazer uma reformulação ali no meio da Série B e destruir tudo isso. Veja, não é o começo do campeonato, é na Série B, faz todo um investimento ali e ele conseguiu destruir isso para poder começar o ano de novo. Assim, isso aí, eu vendo daqui, deu uma perspectiva lá embaixo. Assim, não esperava nada do Ceará e mesmo conseguindo ainda ter uma capacidade de investimento decente, você recomeçar o que você tinha acabado de fazer há 4 meses atrás, assim, me parece muito estranho. Teve jogadores aí que não teve nem tempo, pô. A questão do Barleta, pô. Por que o Barleta saiu? Tipo, Exatamente, isso é uma loucura. O erro mais grave. Talvez um dos mais graves da história do Ceará foi o Barleta sair, ainda ir para o esporte. Isso aí é muito Esse grave. momento do Ceará é um. Fora de campo é um caos total. Dentro de campo, tenta equilibrar um pouco, tirar um pouco os efeitos do caos. Mas fora de campo é o caos em seu estado absoluto. E repetindo bom, né? Assim, o que a gente já viu em outros clubes, né? Fala, Minhoca, fala, Atos. Dentro de campo não é nem tão bom, né? É porque, tipo. Não, talvez, exatamente.
Melhorzinho. Não é bom. Não é bom. Mas é porque a crise, pelo menos, não se alastrou pro elenco, para dentro de campo. Há uma proteção aí, há uma... Assim, por mais que o Ceará tenha problemas dentro de campo ainda, né, assim, dá para ver um pouco mais de atitude nesse elenco, algo que, por exemplo, no time que foi rebaixado e o time do ano passado, que era aquela coisa, a torcida se mobilizava e aí o time vai lá tomar uma goleada, por exemplo, mais um 3-0 em casa do Novo Horizontino. Esse time tem respondido um pouco melhor. Não é, né, enfim, sofre muitos gols e tudo mais, mas o torcedor está mais abraçado com o elenco, sabe, desse ano, do que dos últimos anos. Hoje a crítica mais forte é na diretoria e no presidente.